Tem gente que passa a vida inteira pulando de habilidade em habilidade. Estuda um pouco disso, tenta um pouco daquilo, começa um projeto, para outro. Gasta anos girando em círculos, e um dia olha para trás e percebe que, apesar de ter lido dezenas de livros, feito vários cursos e consumido toneladas de conteúdo, nada mudou de verdade. Nenhuma transformação real aconteceu. Porque existe um código oculto que quase ninguém revela. O mundo só respeita mestres. Só abre as portas para quem se especializa ao ponto de se tornar inesquecível. E é aqui que começa a sua virada. Robert Greene não escreveu Maestria como mais um livro de autoajuda. Ele escreveu como um manual estratégico para quem quer sair do comum. Para quem cansou de ser só mais um talento desperdiçado. Para quem entendeu que a excelência não vem do acaso, mas da repetição metódica, da paciência estratégica e da coragem de se tornar especialista em algo, mesmo que isso leve anos. E é isso que você vai aprender aqui. Esse vídeo não é uma resenha, é um plano de guerra, um guia de aplicação real para que você não só entenda a maestria, mas viva a maestria. A cada parte, você vai desbloquear um novo nível de consciência, entender armadilhas psicológicas que te travam. E o principal, vai construir seu próprio caminho de evolução. Um caminho que não depende de motivação, mas de estrutura. Que não se curva à vontade dos outros, mas que te transforma em referência silenciosa no que faz. Prepare-se. A partir de agora, você vai entender por que a maestria é a única saída real para quem quer respeito, liberdade e poder duradouro. E como aplicá-la todos os dias, mesmo em um mundo que tenta te distrair o tempo todo. A escolha do ofício. Maestria começa com direção clara. Todo império começa com uma escolha. Toda lenda nasce de um momento em que alguém decidiu: é isso que eu vou fazer pelo resto da vida, custe o que custar. Esse é o ponto de partida da maestria. Não é sobre talento, dom ou oportunidades. É sobre a decisão de mergulhar em um ofício com a convicção de que ele será sua arena, seu campo de batalha, sua obra-prima. A maioria das pessoas jamais chega lá porque nunca escolhe de verdade. Vivem pulando de interesse em interesse, distraídas, inseguras, testando caminhos como se a vida fosse infinita. Mas o tempo não perdoa. Quem não decide é decidido. Quem não escolhe seu ofício acaba servindo aos ofícios dos outros. Robert Greene mostra que todos os mestres da história, de Da Vinci a Darwin, tiveram um ponto em comum: a clareza sobre seu ofício. Eles sabiam o que estavam construindo, mesmo quando ainda eram fracos, ignorados ou inexperientes. Essa clareza transforma cada derrota em aprendizado, cada dia em avanço. Porque quando você sabe o que quer, tudo passa a ter propósito. A frustração vira combustível. O fracasso vira direção. E o tempo, que antes parecia um inimigo, vira o aliado mais poderoso. Mas há um obstáculo silencioso: a dúvida. E ela se disfarça de lógica. Você pensa: vou esperar mais um pouco, talvez não seja para mim. E se eu errar de novo? Esse diálogo interno destrói milhares de futuros, porque a dúvida paralisa. E quando a mente para, a vida empaca. Por isso, o primeiro passo para aplicar a maestria no seu dia a dia não é técnico, é psicológico. É cortar a corda que te prende ao medo de escolher. A maestria não começa com habilidade, começa com decisão. E quando você decide, você ativa forças que estavam adormecidas. O mundo parece o mesmo, mas você muda por dentro. Você passa a andar diferente, pensar diferente, ouvir diferente. Porque agora tudo que não for o seu caminho é ruído. Tudo que não te aproxima do seu ofício é distração. Se você quer dominar um campo, criar algo grandioso, viver com intensidade e respeito, tudo começa aqui, com a decisão de parar de explorar opções e começar a construir excelência. Porque maestria é um pacto silencioso com você mesmo, um pacto de nunca mais desistir, de nunca mais voltar e de transformar seu ofício em legado. Você acorda todos os dias com a mesma sensação.
Algo está errado, mas não sabe o quê. Você trabalha, estuda, cumpre tarefas, mas tudo parece artificial, porque no fundo você sente que está apenas repetindo o ciclo que os outros te deram, sem identidade, sem direção, sem raiz. É nesse vazio que começa a busca pela maestria, e ela não exige que você já saiba tudo. Ela exige que você comece com o que sente. Green ensina que a chave para escolher o ofício certo não está em seguir o que os outros estão fazendo. Está em observar com brutal sinceridade aquilo que sempre te atraiu, mesmo quando parecia irrelevante. O que você estudaria por horas sem perceber o tempo passar? O que você teria orgulho de ensinar? Qual habilidade você sente que nasceu para dominar, mesmo que esteja longe de ser bom nela hoje? Essas perguntas não são filosóficas, elas são mapas. A maioria ignora essas pistas. Buscam status, segurança, aprovação dos pais, promessas de dinheiro rápido. E se perdem. Entram em cursos que odeiam, empresas que matam sua alma, projetos que só existem para agradar os outros. Quando percebem, anos se passaram e o tempo cobrou o preço. Mas quando você respeita sua inclinação natural, algo muda. A motivação deixa de ser forçada. Você não precisa mais se empurrar para fazer. A vontade de evoluir brota sozinha. E essa é a primeira vantagem de quem está no caminho da maestria. Enquanto os outros gastam energia para começar, você já está em movimento. Green também alerta para a armadilha da paixão repentina, aqueles impulsos que fazem você largar tudo para seguir um desejo do momento. Isso não é maestria, isso é fuga. Maestria exige consistência, exige analisar o que te atrai desde a infância, o que sempre te chamou nos bastidores, mesmo que o mundo tenha ignorado. A paixão verdadeira não queima como fogo de palha. Ela queima como carvão em brasa, constante, silenciosa, firme. Outra dica essencial é observar seus heróis. Quais pessoas você admira não pelo que têm, mas pelo que são? O que você faria se tivesse a liberdade de começar do zero? O que você continuaria fazendo, mesmo sem reconhecimento ou retorno imediato? As respostas para essas perguntas revelam o núcleo do seu ofício. E não, isso não significa que será fácil. Pelo contrário, o começo será cheio de incertezas, críticas, dúvidas internas. Mas quando você escolhe de verdade, o caos externo perde força. Porque agora você tem uma bússola, você sabe para onde está indo. E isso já te coloca anos-luz à frente da maioria. O ofício certo não é aquele que parece promissor agora. É aquele que você quer dominar por décadas. Aquele que você quer levar até o limite da excelência. Aquele que, quando alguém disser seu nome, será lembrado junto com ele. Porque a maestria começa com uma escolha, mas termina com um legado. Você finalmente escolheu seu ofício. Mas o que vem agora é o momento em que a maioria desiste. Porque o brilho inicial desaparece, as dificuldades aparecem, e o progresso parece lento demais. É aqui que muitos trocam de direção, abandonam, pulam para a próxima ideia. Mas os mestres seguem, porque eles sabem que nesse exato ponto começa a verdadeira transformação. Maestria não é talento, é resistência. É permanecer quando tudo parece estagnado, quando o mundo começa a rir, a criticar, a duvidar. Green explica que há uma fase inevitável no caminho do mestre, o período de aprendizado profundo e solitário. É onde você vai estudar, repetir, falhar e ajustar, todos os dias, por anos, sem aplausos, sem medalhas, apenas suor. Esse é o laboratório onde sua mente começa a se reorganizar. Cada repetição cria uma nova conexão neural. Cada erro ensina mais do que acertos. E aos poucos, você começa a ver padrões invisíveis aos olhos comuns. O conhecimento deixa de ser decorado. Ele se incorpora em você. Suas mãos se movem sozinhas. Sua percepção se expande. Seu raciocínio fica mais veloz. E um dia, sem perceber, você cruza a linha entre o amador e o mestre. Mas essa transformação só acontece com quem persiste mesmo sem resultados visíveis. E isso exige uma mudança interna, abandonar o ego. O ego quer ser reconhecido rápido,
quer aplauso imediato, quer pular etapas. Mas o mestre verdadeiro aceita parecer invisível por anos, porque ele sabe que está criando algo eterno, não algo instantâneo. Greene chama isso de aprendizado estratégico. Não basta trabalhar duro, é preciso trabalhar com inteligência, estudar os erros dos grandes, evitar atalhos que sabotam, criar rotinas que blindem o foco e, principalmente, aprender a observar o que ninguém está vendo. É isso que cria vantagem real. O mundo valoriza velocidade, mas os impérios duram porque foram construídos com paciência brutal. Enquanto os outros correm, você constrói. Enquanto eles se comparam, você melhora. E quando eles cansarem, você estará só começando a mostrar ao mundo o que se tornou. Você começou buscando uma habilidade, mas agora é a habilidade que habita você. O mundo já não parece tão caótico. As pessoas não te desestabilizam como antes. E o mais importante, você não precisa mais provar nada para ninguém. Porque quem alcança a maestria não sente necessidade de validação. A excelência fala por si. Greene deixa claro, a maestria não é um ponto final. É um processo que nunca termina. O verdadeiro mestre não se acomoda no topo. Ele cava ainda mais fundo. Ele refina o que já era refinado. Ele observa o que ninguém ousa observar. Ele se torna perigoso em silêncio, letal sem alarde. E é exatamente por isso que os mestres são raros e respeitados. A grande maioria quer pular direto para o brilho. Mas quem entendeu esse ciclo, de imersão, resistência, estratégia e reinvenção, pode dominar qualquer área da vida. E o mais surpreendente, o processo que você atravessou para alcançar maestria se torna um modelo mental aplicável em tudo. Negócios, relacionamentos, persuasão, liderança. Você se torna alguém com presença, com raciocínio que atravessa paredes, com foco que destrói distrações e com visão que enxerga o jogo inteiro, enquanto os outros ainda estão aprendendo as regras. Esse é o verdadeiro diferencial. Não é sorte, não é carisma. É maestria incorporada, cultivada em silêncio e revelada no impacto. A maestria transforma até sua linguagem corporal. Você não tenta impressionar, você apenas age, e isso, por si só, impõe respeito. É o tipo de energia que entra em um ambiente e muda a atmosfera, porque o mestre aprendeu algo que poucos sabem. A autoridade não se exige, ela se irradia, e quando você olha para trás, percebe que o caminho difícil era exatamente o que te preparou, que a dor de não desistir se transformou na força que ninguém pode tirar de você, e que agora ninguém mais te chama de sonhador, porque os resultados falam mais alto que qualquer argumento. Essa é a essência da maestria real, um caminho que poucos seguem, mas que recompensa com algo que nenhuma recompensa rápida pode oferecer: poder permanente. Transformar. Prática em ritual. A maioria das pessoas acha que precisa de motivação, mas o mestre sabe que motivação é frágil demais para depender dela. O que sustenta a excelência não é o entusiasmo, é o ritual. O que separa o aprendiz do mestre não é talento, é repetição consciente. E quando essa repetição se torna parte do seu dia, como respirar, comer, dormir, ela se transforma em um campo de força invisível, o ritual. Robert Greene nos mostra que grandes gênios e mestres tinham rotinas inegociáveis. Eles não esperavam o momento certo para agir. Eles criavam o momento, com rituais precisos, quase sagrados, porque sabiam que o cérebro humano responde à repetição como um músculo. Quanto mais você aciona um padrão, mais ele se fortalece. E quanto mais você fortalece, mais natural ele se torna. O ritual é a ponte entre o esforço e a fluidez. Por isso, o mestre não vê uma prática como uma tarefa. Ele vê como um altar. O treino, o estudo, a execução, tudo vira parte de um processo simbólico. E quando você ritualiza sua prática, o que antes parecia esforço começa a se tornar prazer. E o que antes era difícil se transforma em poder automático. Você para de lutar contra o hábito e começa a usar o hábito como arma. Maestria não é sobre fazer quando quer, é sobre fazer até quando não quer.
E isso exige mais do que força de vontade. Exige sistema. Um ritual sólido quebra o ciclo da procrastinação, elimina o atrito da dúvida e te coloca numa linha reta rumo à excelência. Cada repetição vira um voto de identidade, cada execução um sinal ao seu cérebro. Isso é o que eu sou. No fundo, o ritual é o que te protege do caos, porque o mundo lá fora muda o tempo inteiro. Mas quando você tem um ritual bem definido, ele vira sua âncora. Enquanto todos se perdem nas marés da distração, você permanece no centro. E quanto mais você repete, mais afiado você fica. Até que um dia, a prática vira performance, e a performance vira assinatura. E nesse ponto, você já não está mais apenas treinando. Está criando algo maior, um legado. Imagine um cirurgião de elite prestes a operar um coração. Ele não depende de emoção nem de adrenalina. Ele depende do ritual, do movimento que se repete há anos, da precisão que foi esculpida em centenas de horas silenciosas, da frieza que vem da familiaridade com o caos. Assim também age o mestre. Quando você transforma sua prática diária em um ritual inegociável, seu cérebro entende que não há mais espaço para dúvida. Não é mais se você vai fazer, é quando. Isso elimina um dos maiores inimigos da maestria, a oscilação. Aquele comportamento que depende do humor, da energia ou da motivação. Porque ritual não depende de vontade. Ritual é voto. Ritual é disciplina com significado. Greene nos mostra que os maiores mestres da história tinham rotinas obsessivas. Da Vinci passava dias analisando o voo dos pássaros, desenhando as mesmas formas por horas. Michael Jordan arremessava 1000 bolas após cada treino. Beethoven acordava e compunha à mesma hora, todos os dias, como se fosse uma reza. Isso não é vício, é preparação sagrada. E o resultado? Uma maestria que beira o divino. Na prática, transformar sua rotina em ritual significa eliminar o acaso. É definir um horário, um espaço, uma sequência de ações e protegê-las com unhas e dentes. Se você escreve, você cria o mesmo ambiente. A cadeira certa, a música certa, a luz ideal. Se você estuda, define o tempo, o ritmo, os materiais. Se treina, repete os mesmos gestos, aquece do mesmo jeito, entra no mesmo estado. O corpo aprende, a mente se curva. Isso também significa blindar esse tempo. Ritual exige respeito. Ninguém interrompe, nem você. Porque o que está em jogo ali é sua identidade mais profunda. É como se naquele momento você assumisse uma forma superior. Você sai do modo comum e entra no modo mestre. E com o tempo algo mágico acontece. O que antes era difícil vira natural. O que antes exigia energia começa a gerar energia. Porque o ritual constrói momentum. Ele dispara gatilhos de foco. Ele economiza a decisão. Ele reduz o atrito mental. E quando bem feito, ele te coloca em flow, aquele estado raro em que você esquece do tempo e só existe excelência. Mas aqui está o segredo mais importante. Você não pode só repetir. Você precisa repetir com intenção. Repetição sem consciência é prisão. Ritual com atenção é libertação. Cada movimento, cada sessão, cada repetição precisa carregar propósito. E é isso que transforma o ato simples em arte refinada. Rituais são o código secreto da maestria, e quem aprende a usá-los domina o tempo. A diferença entre quem tenta e quem domina está na forma como tratam a prática. Os amadores praticam quando dá. Os mestres ritualizam como se a vida dependesse disso, porque na verdade depende. É no ritual que o talento vira técnica e a técnica vira arte. Ao criar um ritual, você envia uma mensagem silenciosa ao universo. Estou comprometido com minha evolução. Não é sobre produtividade, é sobre identidade. Você começa a se ver como alguém que respeita o processo, alguém que se apresenta mesmo quando está cansado, alguém que faz mesmo quando ninguém está vendo. Esse tipo de respeito constrói algo que dinheiro nenhum compra, dignidade pessoal. E mais do que isso, ritual cria um campo psicológico,
Um espaço em que tudo o que é pequeno, barulhento ou urgente desaparece. Só sobra o essencial. Só sobra você e o seu ofício. Esse campo vira um templo interno, e dentro dele você é rei. Veja a diferença de quem apenas tenta escrever e quem escreve como ritual. O primeiro se distrai fácil, desiste rápido, muda de assunto. O segundo entra em transe. O mundo some. O tempo dobra. A escrita vira a extensão da alma. Isso vale para qualquer arte. Para o treino, para os estudos, para o trabalho profundo. Ritual é o que separa o esforço do refinamento. E não é preciso nada sofisticado. Comece pequeno. Escolha um horário fixo, um local fixo, um conjunto de ações que se repitam, um símbolo que marque o início. Acender uma vela, colocar uma música específica, vestir uma roupa de batalha. O cérebro entende esses sinais e responde com foco. Com o tempo, você cria uma âncora de performance. Só de entrar naquele ambiente, seu corpo já sabe o que fazer. Sua mente entra no estado. Você reduz a fricção. A motivação se torna irrelevante. E aí o ritual faz o que prometeram os gurus, mas nunca entregaram. Constância. A maestria não nasce do talento. Ela nasce do ritual. E o ritual nasce do respeito pelo que você está se tornando. Transformar prática em ritual. Você pode continuar tratando sua prática como algo opcional, ou pode decidir hoje que ela será seu ritual de ascensão. A primeira escolha te leva à estagnação. A segunda te insere num ciclo invisível de evolução que poucos experimentam. O ritual transforma a repetição em transcendência. É nele que você deixa de ser apenas alguém tentando melhorar e se torna alguém que vive como mestre. Robert Greene escreveu que todos os grandes gênios da história tinham obsessões, mas ele também deixou uma pista sutil. Essas obsessões sempre vinham acompanhadas de rituais. Ninguém se torna extraordinário apenas pela intensidade. A intensidade é uma faísca. O ritual é o que mantém o fogo aceso por anos, décadas, gerações. Se você quer aplicar a maestria diariamente, comece criando o seu altar. Não um altar físico, mas um espaço no tempo, no foco e na disciplina, onde você se compromete com algo maior. O treino vira rito, o estudo vira oferenda, a prática vira oração, e a sua evolução vira destino. Não existe talento que sobreviva à falta de ritual, mas não existe ser humano comum que não possa ser lapidado por ele. Essa é a chave. O mestre não nasce pronto, ele é forjado. E o fogo que o forja tem nome, repetição com intenção, disciplina com significado, ritual com alma. Hoje, ainda que você comece pequeno, 5 minutos, um caderno, um gesto, você já está plantando as sementes de um novo futuro. E quando perceber, o que antes era esforço vai parecer respiração. Natural, inquebrável, magnético. Transforme sua prática. E ela transformará você. No mundo moderno, a pressa é vendida como virtude. Resultados rápidos, sucesso relâmpago, crescimento imediato. Mas quem estudou os mestres de verdade sabe, a maestria exige tempo. E mais do que isso, ela exige paciência estratégica. A paciência não é passividade, é inteligência em repouso. É saber esperar o momento certo para avançar com precisão cirúrgica. Nos bastidores de toda grande conquista existe um longo silêncio. Anos em que ninguém aplaude, em que nada parece acontecer. Mas é ali que o mestre está se formando. Ele observa, reflete, ajusta e prepara o golpe fatal com a calma de um estrategista milenar. Robert Greene deixa isso claro em todas as suas obras. Quem tem pressa demais revela o jogo cedo demais. Quem sabe esperar governa. A paciência estratégica é uma forma superior de poder, porque ela combina autocontrole com antecipação. É o domínio do tempo. Paciência não significa inércia, significa ação silenciosa. É o guerreiro que treina todo dia sem alarde. É o escritor que apaga mais do que publica. É o empreendedor que aperfeiçoa seu produto por meses antes de lançá-lo. O mundo só vê o resultado,
Mas quem conhece o processo enxerga a disciplina invisível. Dominar a paciência estratégica começa com uma mudança interna. Parar de medir sua evolução pelo calendário dos outros. Seu tempo é seu. Seu processo é seu. Sua linha de chegada não precisa ser a mesma de ninguém. A comparação mata o foco. E sem foco, não há maestria. Grandes mestres como Leonardo da Vinci foram obcecados por detalhes. Passavam anos em um único projeto. Não porque eram lentos, mas porque sabiam o valor do refinamento. Eles entendiam que o mundo recompensa o extraordinário, não o apressado. Outro ponto fundamental: a paciência estratégica também é uma arma contra manipulações externas. O impaciente reage. O paciente observa, coleta informações, entende o cenário. Ele não morde a isca. Ele espera o melhor ângulo. E quando age, ninguém entende como foi tão preciso. Isso vale para relacionamentos, negócios, influência social. Em todos esses campos, o impaciente se entrega cedo demais, mas o paciente deixa que o inimigo se revele sozinho. Essa é a verdadeira superioridade silenciosa. Como aplicar? Estabeleça ciclos de evolução mais longos. Crie metas de longo prazo. E, principalmente, comemore o invisível. Os treinos feitos sem ninguém ver. Os livros lidos sem ninguém aplaudir. Os acertos sutis que só você percebe. Esse é o campo da maestria. O campo dos que sabem que, no fim, o mundo sempre se curva diante da excelência. Imagine um mestre de xadrez. Enquanto o oponente move peças com pressa, tentando impressionar, ele apenas observa. Em silêncio. Não porque está perdido, mas porque está 2, 3 movimentos à frente. Ele entende que o jogo não se ganha com pressa, mas com visão, com paciência, com domínio emocional. Agora pense em sua própria vida como um tabuleiro. Cada decisão apressada, cada resposta impulsiva, cada projeto lançado sem preparo, são movimentos mal calculados que comprometem a partida. O mundo moderno empurra você para agir agora, postar agora, reagir agora. Mas o verdadeiro mestre sabe. Às vezes, o maior avanço é a pausa, a espera, a análise, a preparação minuciosa que ninguém vê. Essa paciência estratégica cria um efeito colateral poderoso: mistério. Quando você para de reagir, você se torna imprevisível. Quando você não corre com o rebanho, você se destaca. O silêncio tático assusta os fracos, intriga os poderosos e atrai os curiosos. Quem não entende sua demora, subestima seu impacto. A estratégia está em usar esse tempo para construir em silêncio, estudar o que ninguém está estudando, aperfeiçoar o que ninguém vê, treinar habilidades raras. E ao final, quando você surgir com algo sólido, maduro e imbatível, o mundo vai chamar de sorte, mas você vai saber. Foi paciência. É nesse ponto que o jogo vira, porque enquanto os outros queimam suas cartas cedo demais, você ainda tem todas as suas na manga. O paciente sabe que tempo é poder. E quem governa o tempo, governa os resultados. Você precisa aprender a ter a frieza de recusar atalhos. A grandeza não está nos caminhos fáceis. Está na persistência que ninguém tem. Na disciplina que ninguém sustenta. No silêncio que só os fortes suportam. Dominar a arte da paciência estratégica é, na verdade, dominar o próprio ego e deixar que o mundo venha até você. Você vai perceber que, ao aplicar a paciência estratégica, um fenômeno curioso acontece. As oportunidades começam a vir até você. Não porque você parou de agir, mas porque você passou a agir de forma mais inteligente. Cada passo seu carrega peso, intenção, cálculo. Você se torna alguém que não precisa correr, porque já está à frente. E o mais poderoso, sua presença se torna escassa. E tudo que é escasso se valoriza. Quando você fala menos, observa mais, escolhe os momentos certos, você sai do lugar comum e entra no território dos raros. E os raros comandam. Eles não imploram por espaço, eles são o espaço. Maestria não é um resultado, é uma postura. É a escolha deliberada de construir enquanto todos exibem, de aprender enquanto todos reagem.
de manter o controle interno quando o mundo está em caos. A paciência estratégica é a espinha dorsal dessa postura. É o que transforma conhecimento em poder real. Não basta saber, é preciso saber quando usar. Portanto, quando estiver prestes a ceder à ansiedade, ao impulso de se provar, lembre-se, cada minuto que você investe em si mesmo, em silêncio, está acumulando vantagem. A diferença entre um amador e um mestre não está no talento, está no tempo e no que você faz com ele quando ninguém está olhando. Agora siga, em silêncio, em foco, e quando o momento certo chegar, ataque com precisão, porque o mundo respeita não o mais barulhento, mas o mais preparado. Aprenda com mentores mortos, a técnica dos mestres invisíveis. Você pode viver uma vida inteira cercado de pessoas comuns, recebendo conselhos medianos, copiando comportamentos repetidos. Ou pode caminhar ao lado de gigantes. Homens que mudaram impérios, criaram escolas de pensamento, desafiaram a ordem mundial. Homens que já morreram, mas deixaram um rastro de sabedoria que nunca desaparece. A maioria busca mentores vivos, e está tudo bem, mas os verdadeiros mestres buscam aqueles que já transcenderam o tempo, porque esses não têm interesse pessoal, não te julgam, não pedem nada em troca. Eles apenas entregam sabedoria, bruta, pura, imortal. São mestres invisíveis que vivem em livros, cartas, discursos diários tratados. E quando você mergulha profundamente nessas obras, algo estranho acontece. Você começa a pensar como eles, começa a prever comportamentos, começa a agir como alguém que carrega centenas de vidas dentro de si. Você deixa de ser só você e passa a ser a soma de todos os titãs que te ensinaram em silêncio. O caminho da maestria é solitário para quem ignora a sabedoria dos que vieram antes. Mas quem entende o poder dos mentores mortos trilha uma estrada pavimentada com ouro. Robert Greene aprendeu com Maquiavel, Sun Tzu, Napoleão, Balthazar Gracian, Shakespeare. Ele não apenas os leu, ele os ouviu. Ele os estudou como um pupilo dedicado ouve um mestre oriental na montanha. E hoje você pode fazer o mesmo. O exercício é simples. Escolha um mestre. Alguém que moldou o mundo com ideias, estratégias ou filosofia. Estude tudo o que ele escreveu. Mas estude como quem quer absorver a essência. Não apenas acumular frases de efeito. Anote. Reescreva com suas palavras. Fale em voz alta. Use seus ensinamentos para resolver problemas reais. E depois, escolha outro mestre. E repita. Com o tempo, você terá um conselho de sábios dentro da sua mente. Quando surgir um desafio, você saberá o que Maquiavel faria, o que César diria, o que Buda aconselharia. E essa é a verdadeira maestria. Não agir sozinho, mas agir com centenas de vozes invisíveis guiando seus passos. Agora imagine isso na prática. Você está numa situação de conflito, no trabalho, nos negócios, em um relacionamento. As emoções querem te dominar. A vontade de reagir na hora é quase incontrolável. Mas então, antes de agir, você silencia e consulta o conselho invisível. Maquiavel te lembra, nunca mostre suas intenções. Sun Tzu sussurra, a suprema excelência é vencer sem lutar. Balthazar Gracian aconselha, desconfie da primeira impressão. Ela quase sempre é uma armadilha. E de repente, o que seria um erro impulsivo se transforma em uma jogada estratégica, porque você não está mais pensando como uma só pessoa. Você está operando com o poder coletivo de mentes brilhantes, todas te aconselhando em tempo real. É exatamente isso que fazem os grandes mestres modernos. Eles leem, anotam, escrevem suas interpretações e, principalmente, aplicam. O segredo está na prática deliberada. E, com o tempo, esses mestres mortos deixam de ser lidos e passam a viver dentro de você. A maioria das pessoas vive como se tivesse apenas uma vida, mas quem aprende com os mortos vive centenas. A verdadeira maestria não está em decorar ideias, está em transformar essas ideias em reflexos automáticos, em saber exatamente o que fazer quando o mundo te desafia, em agir com a calma de um general,
a precisão de um filósofo e a ambição de um imperador. Quando você escolhe aprender com os mestres invisíveis, você se afasta da média. Você para de procurar gurus temporários e começa a ouvir os imortais. E nesse momento, o mundo já não te vê mais como um iniciante, te vê como alguém que carrega séculos de sabedoria nos olhos. Essa é a maestria silenciosa, invisível, mas letal. E ela está ao alcance de quem se permite ser guiado pelos mortos mais vivos da história. Tópico 05. Transforme sofrimento em combustível. O caminho do alquimista. A maioria das pessoas caminha pelo mundo como se tudo fosse obra do acaso. Elas culpam o chefe, o governo, os pais ou o destino. Mas quem estuda maestria sabe, o ambiente é moldado, não aceito. Nesse ponto da jornada, o aprendiz deixa de ser apenas um observador para se tornar o arquiteto invisível do jogo. Isso exige mais do que presença, exige intenção estratégica. Cada detalhe ao seu redor passa a carregar um propósito. A iluminação do lugar onde trabalha, o tom de voz das pessoas com quem se cerca, a informação que consome logo pela manhã. Tudo isso influencia diretamente sua produtividade, foco, ambição e crescimento. Dominar o ambiente não é sobre controle externo, mas sobre construir um cenário onde sua melhor versão seja inevitável. Imagine alguém que quer ser escritor, mas vive num lugar barulhento, sem estímulo, cercado de pessoas negativas. Agora compare com alguém que mora em um ambiente calmo, cercado por livros, estímulos criativos e pessoas ambiciosas. O talento não vence o ambiente molda o talento. Por isso, mestres moldam sua realidade como um escultor molda o mármore. Eles eliminam distrações, desenham rituais, criam gatilhos mentais de foco e assumem controle sobre onde, como e com quem investem cada minuto do dia. Nesse estágio, o mestre passa a aplicar um princípio estratégico. Não viva reagindo ao mundo. Faça o mundo reagir a você. Isso começa com pequenas decisões. Remover tudo o que enfraquece sua concentração, blindar suas manhãs com rituais inegociáveis, escolher com precisão cirúrgica os ambientes físicos e sociais que fazem parte do seu crescimento. Se você deseja grandeza, precisa criar um cenário onde a mediocridade se torne desconfortável. É assim que os mestres se destacam mesmo sem dizer uma palavra. Eles emanam controle, não porque se impõem, mas porque se tornaram um com o ambiente que criaram. E quando esse domínio é alcançado, algo muda. As oportunidades deixam de parecer sorte. As pessoas certas começam a se aproximar. As decisões ganham clareza. O caminho se revela. Porque quem domina o ambiente, domina o fluxo. E quem domina o fluxo nunca mais é levado pela maré. Ele vira a maré. O mundo externo é apenas o reflexo do mundo interno. Essa é uma verdade esquecida por muitos, mas dominada por todos que alcançaram o nível mais alto da maestria. Se o seu quarto está bagunçado, seu foco também está. Se sua mesa está suja, seus projetos também estão. Se sua vida social está tóxica, seus pensamentos também estão. E é por isso que o mestre, silenciosamente, começa a reconstruir o mundo à sua volta como um templo sagrado. Um templo feito sob medida para a excelência, a ambição e o domínio próprio. Você não precisa controlar o mundo inteiro. Precisa controlar o seu mundo. O espaço onde você acorda, o que ouve ao tomar banho, o que lê antes de dormir, as conversas que tolera, os hábitos que permite. Cada peça influencia o sistema. Cada detalhe molda o destino. E quando você reorganiza o seu ambiente com intenção estratégica, algo mágico acontece. Você para de lutar contra você mesmo. Tudo começa a trabalhar a seu favor. O tempo rende mais, o foco se aprofunda, a energia aumenta, a disciplina deixa de ser esforço e vira identidade. Essa é a diferença entre os amadores e os mestres. O amador tenta vencer com força bruta. O mestre cria um ecossistema onde o fracasso se torna improvável. Ele usa o ambiente como uma armadura invisível, e é assim que ele chega mais longe com menos esforço. Porque o mestre não luta contra a realidade.
ele a esculpe. Então a pergunta que fica é: o seu ambiente hoje te aproxima ou te afasta da vida que você diz querer? Se a resposta for afasta, comece a mudança agora. Um mestre não espera. Ele projeta, ele ajusta, ele constrói. E quando menos se espera, o mundo inteiro começa a se alinhar com sua mente, não por acaso, mas porque você se tornou inegavelmente coerente com o destino que quer viver. Cultive a solidão criativa, o espaço onde os mestres nascem. A maioria foge do silêncio, foge de ficar sozinha, foge de estar com seus próprios pensamentos, mas os mestres, esses fazem da solidão uma câmara sagrada, não por misantropia, mas por clareza, porque enquanto o mundo grita, eles preferem ouvir o que só o silêncio revela. A solidão criativa não é um exílio, é um refinamento, um mergulho interno onde ideias brutas se transformam em estratégias lapidadas, onde o ego se dissolve e dá espaço à percepção pura. E é aí que o impossível começa a se tornar alcançável. Os amadores querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Querem falar com todos, agradar todos, saber de tudo. Mas o mestre se afasta, não porque é frio, mas porque é seletivo, porque sabe que o excesso de ruído destrói a intuição, e porque entende que a originalidade, o insight e a genialidade só surgem quando você se afasta do cardume e mergulha em si mesmo. E isso assusta, porque o silêncio mostra o que você vinha ignorando. Ele traz à tona as verdades incômodas, os desejos reais, os medos que você disfarçava com barulho. Mas o mestre não recua diante disso. Ele encara, ele limpa, ele organiza, ele transforma esse espaço solitário em um laboratório de excelência. A solidão que paralisa é diferente da solidão que impulsiona. E quem persegue a maestria precisa aprender essa diferença. A primeira é fruto da falta de sentido. A segunda é cultivada com intenção. Porque quando você se afasta do barulho do mundo, você se aproxima do som da sua visão. E é nesse vácuo, onde não há comparações, likes ou interrupções, que sua mente entra em estado de flow profundo. Robert Greene escreve seus livros com uma rotina monástica. Beethoven fazia longas caminhadas solitárias no campo antes de compor. Nikola Tesla falava que suas invenções vinham de imagens mentais que apareciam quando ele estava absolutamente isolado. Isso não é coincidência. É padrão. Grandes ideias exigem espaço. E nesse espaço, você confronta perguntas reais. Por que estou fazendo isso? Esse caminho é meu ou dos outros? Isso é desejo ou distração? O silêncio responde sem gentileza, mas responde com verdade. E quem tem coragem de ouvir essa verdade, conquista clareza suficiente para decidir com convicção, agir com precisão e se tornar imune à manipulação. A prática é simples, mas poderosa. Separe ao menos 1 hora do seu dia para o isolamento estratégico. Sem celular, sem música, sem telas. Só você, um caderno e o seu pensamento. Use esse tempo para desenhar sua estratégia, refletir sobre o que deu errado, visualizar o que precisa mudar. É nessa hora que você deixa de ser apenas um executor e se torna um estrategista. A solidão não é ausência, é preparação. É ali que o mestre se distancia da média. Porque enquanto os outros tentam se distrair do desconforto, o mestre transforma o desconforto em poder silencioso. Um poder que não grita, mas que molda o mundo inteiro. No início, a solidão parece perigosa. É como andar por um terreno sem luz, ouvindo apenas seus próprios passos. Sua mente, acostumada a distrações constantes, grita, pede notificações, pede vozes externas, pede validação. E você começa a perceber que não estava pensando, estava apenas reagindo ao mundo. E isso, por si só, já é uma revelação brutal. No silêncio, tudo que foi ignorado aparece. A insegurança, a vaidade, as comparações inúteis, os planos que não eram seus, as metas que só serviam para alimentar um ego infantil. E quando essas vozes internas se levantam, a maioria desiste. Volta para o ruído, volta para o scroll,
Volta para a zona de conforto onde a média se esconde. Mas o mestre fica. Ele aguenta, ele escuta, ele anota. E ele começa a separar o que é essencial do que é ruído. Esse é o momento da virada. O ponto onde a solidão deixa de ser um deserto e se torna um santuário. E é aí que o mestre começa a enxergar o que ninguém vê. As conexões entre ideias, as falhas nos sistemas, as oportunidades escondidas, o caminho que estava diante dos olhos, mas ofuscado pela pressa e pela gritaria. O que era desespero vira planejamento. O que era vazio vira mapa. Nesse processo surge um fenômeno poderoso. A intuição se refina. Você começa a tomar decisões mais rápidas e certeiras, começa a prever movimentos, a sentir quando algo está errado antes mesmo dos sinais visíveis. Isso não vem de mágica. Vem da mente que foi treinada no silêncio, como um guerreiro que aprende a ouvir o movimento do ar antes do ataque inimigo. A solidão, quando voluntária, vira vantagem, porque os outros estão distraídos, estão tentando parecer algo, estão brigando por atenção. E você está forjando uma visão, silenciosamente, implacavelmente, estratégica e friamente. Enquanto eles performam, você constrói. No início, todos riem do solitário. Dizem que ele está perdendo tempo, que se afastar é fugir, que pensar é luxo de quem não age. Mas o tempo passa, e enquanto os barulhentos se afogam nas próprias promessas, o mestre retorna. Silencioso, sim, mas com olhos que agora enxergam mais longe, com palavras que cortam como lâmina, com decisões que não erram, porque ele aprendeu a ouvir aquilo que os outros ignoram, o próprio pensamento. A maestria exige isolamento seletivo. Não é fugir do mundo, é sair dele por tempo suficiente para reconstruir sua posição dentro dele. É entender que algumas ideias só nascem na ausência do caos. Que o verdadeiro salto de consciência não acontece no palco, acontece nos bastidores. E que toda grande estratégia é feita no silêncio, longe dos olhos dos amadores. A vida cobra caro de quem segue o fluxo cego. Cobra em tempo desperdiçado, cobra em decisões erradas, cobra em noites mal dormidas e objetivos abandonados. Mas aquele que aprendeu a silenciar, que treinou sua mente como um templo, volta com algo que ninguém pode copiar: clareza. E com clareza, ele se torna imparável. Porque enquanto os outros tropeçam na escuridão de suas urgências, ele caminha por um caminho que ele mesmo traçou, passo a passo, com convicção, sem desespero. Essa é a vantagem invisível, a arma que não aparece no começo, mas que destrói tudo no final. Se você quer alcançar a maestria, o primeiro passo não é gritar mais alto. É silenciar por dentro, e nesse silêncio, construir a versão mais perigosa de si mesmo. Domine a repetição como arma de guerra silenciosa. Há um padrão nos maiores homens da história. Um traço escondido por trás da genialidade, da força ou da frieza que o mundo vê. Antes da glória, da fama ou do império, sempre houve repetição. Uma rotina quase obsessiva, muitas vezes ridicularizada, ignorada ou invisível para os que apenas observam. O mundo não aplaude a repetição, mas é nela que o mestre forja sua superioridade. Napoleão copiava mapas até decorá-los com os olhos fechados. Da Vinci desenhava mãos milhares de vezes até entender cada músculo. Kobe Bryant arremessava a bola às 4 da manhã enquanto todos dormiam. A maestria não é um salto criativo, é um arrasto, um ciclo brutal de repetição até que a mente deixe de aprender e comece a transformar. E é aqui que o homem comum erra. Ele muda de direção ao primeiro tédio, troca de sonho ao primeiro obstáculo. Quer prazer imediato, reconhecimento instantâneo, mas o verdadeiro mestre vive no escuro, repetindo, refinando, repetindo de novo, até que o mundo, sem entender como, se curve diante dele. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem aprender tudo mais rápido? Por que certas figuras públicas, atletas ou empresários, constroem impérios em questão de meses, enquanto outros passam décadas girando no mesmo lugar? A resposta não está no talento,
está na mentalidade de repetição, no hábito quase doentio de fazer o mesmo todos os dias, com foco cirúrgico e intenção crescente. Repetição, quando feita com consciência, vira algo monstruoso, porque ela reconfigura seu cérebro, suas emoções, suas decisões. Você começa a ver padrões que ninguém vê, a prever erros antes que aconteçam, a se mover com velocidade onde os outros travam. Isso não é apenas disciplina, é criação de vantagem real, estratégica, invisível. Imagine repetir a mesma apresentação todos os dias por um mês. No primeiro você gagueja, no quinto melhora, no 10º já domina, no 30º sua presença é magnética, imbatível. E agora, todo ambiente que você pisa se curva, mesmo sem entender o porquê. O que antes era prática se transformou em poder. Essa lógica serve para tudo. Oratória, escrita, liderança, leitura de pessoas, estratégia. O mundo obedece a quem repete com intenção. E quanto mais você repete, mais simples fica executar o que para outros é complexo. E aqui está o segredo. O mestre não parece esforçado, ele parece natural. Mas o que ninguém vê é que sua naturalidade nasceu de 1000 repetições silenciosas. Enquanto a maioria busca atalhos, o mestre cava trincheiras invisíveis, dia após dia, sem aplausos, sem testemunhas, porque ele sabe, o mundo será obrigado a respeitar aquilo que ele aperfeiçoou no escuro. A maioria vive pulando de técnica em técnica, um curso aqui, um vídeo ali, um livro abandonado no meio. Mas o mestre, ele escolhe um único golpe e o treina até que se torne uma extensão de sua alma. Bruce Lee dizia: "Não temo o homem que conhece 10.000 chutes diferentes. Temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes." E quando falamos de maestria, isso não é filosofia, é uma arma. Veja como isso se aplica ao mundo real. Imagine um advogado que apresenta a mesma tese 100 vezes até que cada inflexão da voz gere impacto. Imagine um empresário que estuda seu mercado todos os dias até prever movimentos antes mesmo deles acontecerem. Imagine você treinando sua escrita, sua persuasão, sua frieza diante de confrontos, diariamente, sem falhar. Em pouco tempo, sua presença muda, sua postura muda, e com ela, o resultado. Repetição silenciosa não é repetição qualquer, é estudo com análise, execução com refinamento. Cada vez que você repete, você corrige uma microfalha. Cada vez que você corrige, o seu poder de domínio aumenta. Isso cria um acúmulo invisível de excelência que os outros não têm tempo, nem paciência para construir. É por isso que você começa a vencer em silêncio, até que sua vitória se torne inevitável. E há algo ainda mais brutal nisso. A repetição gera previsibilidade, mas também cria imprevisibilidade estratégica, porque quando você domina tanto o seu jogo, pode improvisar com liberdade, pode errar e ainda parecer certo, pode vacilar e ainda parecer no controle. O que era limitação virou vantagem. O que era técnica virou instinto. E ninguém pode copiar o seu instinto. Você pode ignorar essa ideia. Pode preferir novidades diárias, atalhos motivacionais ou ferramentas da moda. Mas quem entende o jogo sabe que a maestria nasce no tédio. É ali, quando todos já desistiram, que o mestre emerge, como uma sombra que foi ignorada por tempo demais. Quando você abraça a repetição, você se torna previsível apenas para os fracos e letal para os atentos. O mundo pertence a quem repete até o impossível parecer simples, a quem treina até o feio ficar elegante, a quem executa até o resultado deixar de ser sorte e passar a ser estrutura. Quando você faz da repetição sua prática sagrada, o domínio deixa de ser um objetivo e se transforma em sua identidade. Não existe maestria em quem vive mudando de plano, em quem desiste quando o retorno demora, em quem quer ser bom em tudo e acaba sendo medíocre em todas. A maestria é minimalista. Ela pede que você escolha, que você sacrifique, que você fique. Fique mesmo quando ninguém mais aguenta. Fique mesmo quando sua mente pede novidade. Fique até que tudo ao seu redor se curve diante da sua disciplina.
Essa é a diferença entre quem busca destaque e quem se transforma em referência. A diferença entre aquele que tenta parecer e aquele que se torna. Porque no fim, ninguém se lembra do que você começou, só do que você sustentou, só do que você venceu, só daquilo que você repetiu até ultrapassar qualquer padrão humano. É nisso que a maestria se revela, como um monstro silencioso que você alimenta todos os dias. E quando ela desperta, é tarde demais para quem tentou correr atrás, porque quem começou por último agora está liderando o caminho, e quem repete com consciência nunca mais é visto como amador. O início invisível de todo domínio. Todo grande império começa com um pensamento, toda revolução nasce de um desconforto, e toda maestria começa em silêncio, no ponto em que ninguém está vendo. O problema é que a maioria espera aplausos antes de merecer. Querem reconhecimento antes de desenvolver consistência. E é por isso que fracassam antes mesmo de sair do lugar, porque ignoram o início invisível, aquele momento onde não há validação, só intenção. Imagine alguém que decide dominar a arte de falar em público. Nos primeiros dias a voz falha, o raciocínio trava, o suor escorre, ninguém aplaude, ninguém entende. Mas, se ele continuar, se repetir, se estudar, aplicar, ajustar, um dia a voz firma, o olhar convence, o público se curva, e o que parecia distante se torna natural. Tudo começou com um início ridículo, incerto, invisível. Maestria exige esse começo, exige que você plante sementes sem saber se vão vingar, que você abrace a escuridão antes de enxergar a luz, que você ande entre os fracos, sabendo que está se forjando para algo que eles jamais entenderiam. É uma fé prática, uma convicção que não depende de provas, porque o mestre sabe que o início fraco é a base do domínio absoluto. Enquanto o mundo grita por resultados, o mestre escuta o som do aperfeiçoamento, cada repetição silenciosa, cada erro corrigido sem plateia, cada melhora mínima que ninguém percebe, exceto ele mesmo. A maioria abandona o caminho no meio, mas quem entende o jogo da maestria segue mesmo quando tudo parece igual, porque sabe que o crescimento mais brutal acontece nas fases onde nada muda. É nesse ponto que a maestria se consolida, no avanço que ninguém vê, no treino que não rende curtidas, no progresso que não vira post. O verdadeiro mestre não busca evolução visível, ele busca domínio absoluto, não pelo ego, mas pela estratégia. Porque sabe que, quanto mais o mundo o subestima, mais letal ele se torna. E aqui mora o segredo. Quem aceita o avanço oculto, um dia domina de forma tão fluida que os outros pensam que ele nasceu assim. Mas não nasceu. Ele apenas não desistiu. Ele apenas continuou dia após dia quando ninguém estava olhando. Ele viu o invisível e fez dele sua arma. É aqui que a curva começa a subir. Depois de meses, talvez anos, de treino no escuro, o mundo começa a perceber. O que antes era silêncio, agora chama a atenção. O olhar é diferente, a postura mudou, os erros diminuíram, as decisões ficaram afiadas. E quem antes ignorava, começa a respeitar. Mas atenção, este não é o momento de comemorar, é o momento de afiar ainda mais. Porque a maestria real não se satisfaz com aplausos, ela se alimenta da própria exigência. O verdadeiro mestre, quando elogiado, não infla. Ele observa, ele corrige, ele sobe o nível. Porque sabe que o momento mais perigoso do avanço é quando os outros começam a notar. A maioria para aí. Quando surgem os primeiros elogios, a vaidade toma conta, a autossatisfação se infiltra, e o que era maestria em crescimento vira estagnação camuflada. Mas o verdadeiro mestre entende o tem. O ponto de virada. A fase onde o invisível começa a se manifestar, mas ainda não é o fim. É o meio. O momento mais estratégico de todos. Esse é o ponto em que muitos são testados. Porque a atenção começa a chegar, mas os desafios também aumentam. As expectativas se tornam mais altas, os erros passam a ser mais caros, e cada movimento precisa de precisão absoluta.
O mestre verdadeiro não se encanta com os holofotes, ele os ignora, porque sabe que os olhos do mundo não são nada comparados ao olhar que ele lança sobre si mesmo. É nesse ponto que a maestria se separa da mediocridade com aparência de sucesso. Porque o Ten revela quem realmente está comprometido com o topo e quem só queria reconhecimento temporário. O mestre não quer palco, ele quer controle, ele quer impacto, ele quer o poder silencioso que só vem para quem passou tempo demais sendo ignorado. Você olha para trás e percebe que não foi um salto, foi uma construção. Um império silencioso que você ergueu enquanto ninguém via. O que no início era só uma tentativa incerta, hoje é natural, fluido, letal. Você não força mais. Você comanda sem dizer. Ensina sem precisar falar. Convence sem pedir, porque sua presença já carrega tudo o que você se tornou. Mas não houve mágica, nem dom divino. Houve disciplina, prática brutal, repetição incansável. Maestria é o resultado de uma guerra vencida em silêncio. De centenas de batalhas travadas entre você e sua preguiça, você e sua insegurança, você e seus medos. Até que não restou mais adversário. Só você, sólido, afiado, inabalável. O mundo agora vê um mestre. Mas você sabe, o verdadeiro triunfo foi interno, não foram os aplausos. Foi o controle, o domínio, o refinamento. Você chegou onde quase ninguém chega, porque quase ninguém está disposto a caminhar tanto tempo sem aplauso, sem like, sem tapinha nas costas. Maestria é quando sua habilidade se torna uma extensão do seu corpo, quando sua fala hipnotiza, sua escrita penetra, sua decisão movimenta estruturas, mas tudo começou lá atrás, no invisível, no incerto, no treino solitário. Essa é a consagração silenciosa, o ápice que só existe para quem teve coragem de continuar quando todos pararam. Agora você não precisa mais provar, você apenas é. E isso, meu amigo, ninguém pode tirar de você. O encontro com o caos. A rotina parecia dominada. Você acordava no mesmo horário, produzia com consistência, evoluía como uma máquina forjada pela disciplina. Mas então, algo muda. Um problema surge. Um ciclo de distrações se infiltra. A energia some. A mente trava. Você começa a duvidar. E quando percebe, está afundando. É nesse momento que muitos abandonam o caminho, porque esperavam linearidade. Esperavam que a maestria fosse uma escada reta rumo ao topo. Mas não é. Maestria real exige que você aprenda a dançar com o caos. Todo mestre já se sentiu um impostor. Já quis sumir. Já pensou que não era bom o suficiente. A diferença é que ele continuou mesmo assim, mesmo duvidando, mesmo com medo, mesmo exausto. Ele não esperava motivação. Ele construiu rotina e confiou nela. O encontro com o caos é inevitável, mas é nesse ponto que os amadores desistem e os mestres nascem. Você começa a perceber que não se trata de evitar o caos, mas de dominar sua própria resposta a ele, porque a vida vai te testar, sempre, com problemas, imprevistos, dores, fracassos e silêncios. E o verdadeiro mestre é aquele que sabe performar mesmo sob pressão. A rotina quebra? Ele adapta. A energia cai? Ele executa com o que tem. A dúvida aparece? Ele continua mesmo sem fé, porque ele não é movido por emoção. Ele é movido por visão. Robert Greene explica que grandes mestres são como estrategistas invisíveis, não entram em pânico quando tudo desmorona. Eles observam, calculam, ajustam, recompõem. Não porque não sentem medo, mas porque aprenderam a não deixar o medo dirigir. Você quer aplicar a maestria no dia a dia? Comece criando sistemas que funcionem mesmo nos seus piores dias. Crie um ritual matinal blindado. Um sistema de produtividade que se adapte à sua energia. Um modelo de estudo que funcione até quando a mente estiver travada, porque é isso que sustenta o crescimento. É nesse tipo de construção que você para de depender da inspiração e começa a se tornar imparável. Você já tentou melhorar, já leu livros, já planejou, já tentou acordar cedo, ser disciplinado, estudar mais, fazer dieta, aplicar técnicas,
E mesmo assim, caiu, repetidas vezes. E agora, olhando para dentro, se pergunta: será que eu sou mesmo capaz? Essa é a guerra invisível que ninguém vê, a mais cruel, porque não há plateia, não há palmas, não há reconhecimento. É só você, contra o peso da própria mente. E o problema não é fracassar. É começar a aceitar o fracasso como identidade. É dizer: eu sou assim mesmo, isso não é para mim. Quando, na verdade, você só não aprendeu a lidar com a recaída. Robert Greene mostra que a maestria exige uma compreensão profunda de si mesmo. Você não pode seguir evoluindo se continua sabotando suas próprias tentativas. E essa sabotagem vem da sua relação emocional com o erro. Você não erra e recomeça. Você erra e desiste. Porque ainda acredita que falhar é um sinal de fraqueza e não de progresso. A persistência real não é continuar quando tudo está indo bem. É continuar quando tudo desmorona. É repetir o processo, mesmo quando o resultado não aparece. É dominar a mente que grita: para, descansa. Ninguém vai saber se você falhar. Grandes mestres são aqueles que construíram cascas contra o caos, não para se proteger da dor, mas para continuar mesmo sangrando. Eles criaram rituais que os blindam, mentalidades que os impulsionam, hábitos que os regeneram. Mesmo no fundo do poço, eles sabem exatamente o que fazer. Quer aplicar a maestria todos os dias? Crie um manual de guerra pessoal, uma rotina que se ative no colapso, um protocolo para os dias de tempestade, porque quando o mundo virar de cabeça para baixo, é isso que vai te manter em pé. A verdadeira maestria começa onde o entusiasmo acaba. Quando a empolgação morre, o corpo dói, o mundo não responde, e tudo o que resta é você e a sua decisão de continuar. Esse é o ponto de ruptura entre o aprendiz comum e o mestre em construção. Enquanto o primeiro espera se sentir bem para agir, o segundo age para voltar a se sentir vivo. E é nesse ponto que o ritual de sobrevivência mental se torna inegociável. Porque não importa quão preparado você esteja, a vida vai te testar, e com força. E nesses dias, a única coisa que vai te impedir de afundar são os comandos mentais que você treinou para ativar automaticamente, sem precisar pensar, sem precisar sentir, apenas fazer. A persistência precisa ser programada como uma resposta biológica, um reflexo automático, porque se depender da motivação, você para. Se depender da aprovação dos outros, você desiste. Mas se depender do código que você plantou dentro de si, você segue. Cansado, ferido, humilhado, mas segue. Esse é o ponto onde os grandes são forjados. Quando o mundo espera que você pare e você continua. Quando tudo em você diz não dá mais e você responde: eu sei e ainda assim vou. Isso não é romantismo, é neuroprogramação, é domínio da mente pelo hábito, é força construída a partir da rotina e não da emoção. Por isso, ancore sua disciplina em ações que não exijam reflexão. Determine seus horários de leitura, treino, estudo ou trabalho como compromissos sagrados. Programe seus ambientes para reforçar comportamentos. E quando o caos bater, porque vai bater, não espere se sentir forte para agir. Apenas execute o plano. A maestria não se manifesta nas vitórias públicas, mas nas decisões silenciosas que ninguém vê. No sim sussurrado à madrugada, no não, firme ao conforto, na disciplina anônima que transforma o caos em combustível. O círculo de influência silenciosa. Existem dois tipos de poder: o explícito, que grita, se impõe e busca ser reconhecido, e o silencioso, que se instala sem aviso, domina sem alarde e transforma a percepção de todos à sua volta. O primeiro é visível, o segundo é inevitável. Na jornada da maestria, cedo ou tarde você percebe que o seu crescimento não depende apenas do que você aprende ou executa, mas de quem está ao seu redor. A sua evolução é moldada pelas vozes que você escuta diariamente, pelas micro-influências que entram na sua mente sem pedir permissão, e pelo ambiente onde você respira. Robert Greene deixou isso claro em todas as suas obras.
O ambiente é mais forte que a vontade. E por isso mestres não se misturam com qualquer um. Eles não deixam sua energia à mercê de conversas rasas, distrações baratas ou conselhos de quem nunca construiu nada. Eles moldam seu círculo como se estivessem forjando uma armadura invisível. Porque estão. O primeiro passo da maestria silenciosa é perceber que você pode ser corrompido mesmo por quem você ama, não por maldade, mas por limitação. E se você não tiver consciência disso, será arrastado pela corrente de mediocridade disfarçada de afeto. A maestria exige que você honre sua evolução mais do que o conforto da aceitação. Criar um círculo de influência silenciosa é diferente de criar uma bolha arrogante. Significa colocar-se em ambientes onde o crescimento é norma, não exceção. Onde ser disciplinado não é algo admirado, é algo esperado. Onde fracassar tentando é honroso, mas se acomodar é vergonhoso. O verdadeiro mestre, antes de se cercar de aliados, aprendeu a se proteger dos vazamentos. Evita os sabotadores disfarçados de amigos, os elogios que paralisam, os convites que atrasam. Ele entende que cada pessoa ao seu redor carrega uma energia, uma programação. E se não for intencional com isso, será moldado por forças que nem percebe. Esse é o círculo que você precisa construir. Pequeno, afiado, invisível, mas indestrutível. Imagine um homem comum que acorda todos os dias com a intenção de mudar de vida. Ele assiste vídeos motivacionais, lê um capítulo de um livro, até tenta organizar sua rotina. Mas ao sair de casa, tudo muda. Os colegas de trabalho zombam da sua seriedade. Os amigos não entendem por que ele evita certas festas. A própria família o critica por se achar melhor que os outros. E pouco a pouco, ele desiste. Não porque faltava disciplina, mas porque o ambiente o puxou de volta para a mediocridade. Isso acontece todos os dias. E você já deve ter sentido isso na pele. Mas quem caminha rumo à maestria precisa entender. O ambiente não pode ser um obstáculo. Ele precisa ser uma alavanca. Robert Greene nos mostra que todo grande mestre escolhe seus aliados como um estrategista militar escolhe seus generais. Não é sobre quantidade, é sobre impacto. Um único mentor pode valer mais que 10 livros. Um único amigo que te impulsiona pode te levar mais longe que uma multidão de conhecidos que só te consome. Criar seu círculo de influência não é apenas filtrar quem você ouve, é também criar mecanismos de autodefesa emocional e energética. É entender que sua energia é limitada e que ela deve ser investida com precisão. O mestre não é aquele que está sempre rodeado, é aquele que sabe quando se isolar, quando ouvir, quando calar e quando desaparecer. A estratégia está em cultivar ambientes que fortaleçam sua identidade futura. E isso não é fácil, porque exige sair do piloto automático e romper vínculos que te mantêm preso ao passado. Exige fazer escolhas desconfortáveis, mas necessárias. Exige desapontar pessoas, enfrentar olhares tortos, ser taxado de arrogante. Mas é o preço da liberdade verdadeira, aquela que vem do domínio de si mesmo. Você precisa começar agora. Analise quem são as 5 pessoas com quem mais convive. Pergunte a si mesmo, se eu viver como elas pelos próximos 5 anos, onde vou estar? Se a resposta for inferior ao seu potencial, você já sabe o que fazer. Escolha quem você ouve. Defina quem pode acessar sua mente. Proteja seu espaço como se estivesse defendendo sua vida. Porque está. A primeira armadilha que destrói o círculo de influência silenciosa é confundir isolamento com arrogância. Muitos, ao perceberem que seus círculos os puxam para baixo, optam por cortar todos ao redor de forma agressiva, criando uma couraça social que sufoca não apenas as influências negativas, mas também as oportunidades de crescimento emocional. Robert Greene ensina que o verdadeiro mestre não isola-se do mundo. Ele filtra o mundo. E essa distinção muda tudo. Blindar seu mundo interno não significa viver num castelo de solidão. Significa treinar seus sensores para reconhecer vozes que te afastam da sua essência e fortalecer laços com quem acelera sua evolução. A maestria exige equilíbrio. Você não pode evoluir ignorando o mundo,
mas também não pode se moldar à mediocridade coletiva. Na prática, isso significa desenvolver uma habilidade rara, manter presença sem se contaminar, estar entre os outros sem se dissolver nos outros, ouvir sem absorver tudo, concordar sem se comprometer com padrões que não te pertencem. Como se faz isso? Criando âncoras internas, repetindo suas metas em voz alta toda manhã, lendo, nem que seja por 5 minutos, algo que te conecte ao nível que você quer atingir, tendo lembretes visuais ou auditivos que mantenham sua mente em estado de vigília. E, acima de tudo, praticando o sim silencioso, aquele que você dá a si mesmo em meio ao caos externo quando todo mundo fala, mas só você ouve de verdade. E aos poucos, sem precisar cortar ninguém, você percebe que o mundo muda. Não porque ele mudou, mas porque sua frequência mudou. E os que não vibram igual vão se afastando naturalmente. Você vai perceber uma coisa curiosa ao aplicar esse princípio da blindagem interior. As pessoas vão começar a te tratar diferente, mas não vão saber explicar por quê. Elas vão sentir que sua presença mudou, que sua atenção está mais afiada, que você não se contamina com fofocas, urgências ou inseguranças alheias. Mas não vão conseguir nomear isso, e é justamente aí que mora o poder. A verdadeira maestria não é barulhenta. Ela não precisa gritar que mudou. Ela emite sinais invisíveis que reprogramam o comportamento das pessoas ao redor. Você deixa de ser um igual e passa a ser uma referência. Alguém que os outros observam em silêncio. Alguém que carrega em si o desconforto da excelência. Mas isso só acontece se você resistir à tentação de voltar ao padrão anterior. Vai ter dias em que você vai duvidar da sua evolução. Vai ter momentos em que o caos externo vai tentar te arrastar de volta. E é nesses momentos que se define tudo. Porque o mestre não é o mais talentoso, nem o mais inteligente. Ele é o que resiste. Resiste ao chamado do conforto. Resiste à validação do grupo. Resiste ao desejo de explicar sua transformação para quem nunca quis entender. E no silêncio dessa resistência, algo acontece. Você atravessa o limiar invisível que separa os que vivem reagindo, dos que passam a conduzir. Não com gritos, mas com magnetismo, com presença, com uma força interna que não precisa de aplauso, porque já venceu o que realmente importa, o próprio ego. A habilidade suprema que distingue os raros. Desde pequenos, somos programados para buscar resultados rápidos, notas altas, elogios imediatos, recompensas visíveis. Crescemos com a ideia de que ser bom é suficiente e que, se você tiver talento, tudo virá naturalmente. Mas esse pensamento é o que destrói a maioria. Ele te faz abandonar projetos no meio, te faz desistir quando não recebe atenção, te faz acreditar que está errado, só porque ainda não chegou lá. O mundo moderno nos ensinou a adorar o atalho e odiar o processo, mas todo mestre de verdade é construído no escuro, no silêncio, na repetição, naquilo que ninguém vê, ninguém reconhece, e mesmo assim, você continua fazendo. E é aí que a jornada da maestria começa de verdade. Não quando você aparece, mas quando você aprende a ficar, mesmo sem aplausos. O segredo dos que atingem o topo não está em talento. Está na disciplina secreta de se manter constante mesmo quando tudo parece lento. Robert Greene diz que o mestre é aquele que aprende a amar o processo. Mas ele não está falando de prazer. Está falando de um tipo de prazer mais raro, aquele que vem da superação. Todos os grandes mestres, de Da Vinci a Bruce Lee, tinham algo em comum. Eles treinavam quando ninguém via. Repetiam os mesmos gestos, as mesmas falas, os mesmos movimentos, até aquilo deixar de ser esforço e se tornar parte do corpo. E o mais importante, eles não esperavam motivação para agir, porque sabiam que a motivação é uma ilusão e que o verdadeiro motor do mestre é o compromisso silencioso com a evolução. Se você quer aplicar a maestria diariamente, comece por aqui. Escolha uma habilidade, uma só, e dedique-se a ela todos os dias por 30 minutos sem falhar. Não importa o humor, não importa a agenda, não importa se tem plateia.
Esse pequeno ritual é o início da transformação, porque quando o mundo percebe que você está disposto a insistir, mesmo sem garantias, mesmo sem elogios, ele começa a respeitar. E mais cedo do que você imagina, você deixa de ser um iniciante e passa a emitir a aura silenciosa de alguém que domina. Você começa com repetições simples, treina sozinho, erra, corrige, repete, e por muito tempo ninguém percebe. Mas um dia, algo muda. Seu corpo reage com naturalidade. Sua fala flui com precisão. Sua presença causa impacto, mesmo em silêncio. Esse é o ponto de virada, quando a repetição deixa de ser mecânica e se transforma em expressão. Quando você domina tanto que parece fácil, mas o que os outros não veem é o preço, as horas investidas, os momentos de dúvida, o cansaço que não venceu sua constância. Nesse estágio, a maestria deixa de ser sobre o que você faz e passa a ser sobre quem você se tornou. Os mestres não são lembrados por fazerem muito, são lembrados por fazerem melhor, por trazerem precisão onde os outros improvisam, por saberem exatamente o que cortar e o que repetir por uma vida inteira. No mundo real, isso significa que você se torna indispensável. Sua entrega é sólida, sua confiança é sentida, e sem precisar gritar, você se torna referência. Essa transição é sutil, mas decisiva. Você sai do estágio de aprendiz para o de influência. E sem perceber começa a atrair oportunidades, não porque pediu, mas porque se tornou o tipo de pessoa que carrega excelência em tudo que toca. Chega um momento em que você não precisa mais provar nada. Você entra em um ambiente e a energia muda, não porque você é arrogante, mas porque o domínio fala por você. Essa é a consequência natural da maestria verdadeira. Você não pede respeito, você o impõe com presença, você não tenta convencer, você inspira com o exemplo, você não corre atrás, você atrai. E o mais impressionante, tudo isso é resultado de algo invisível aos olhos da maioria, a prática diária, constante, quase monástica, de melhorar um detalhe por vez. A maioria das pessoas desiste antes disso. Querem aplausos antes da entrega, querem validação antes do sacrifício. Mas o mestre verdadeiro opera no escuro. E quando aparece, ninguém entende como ele chegou tão longe. Você agora entende. Maestria não é talento. É uma decisão silenciosa de se tornar excelente, mesmo quando ninguém está olhando. E esse é o segredo que poucos contam. O sucesso visível é construído por um processo invisível. Um processo que agora está em suas mãos. Acabamos de lançar um dos projetos mais ambiciosos que já fizemos. Reunimos os 5 livros mais perigosos e transformadores de Robert Greene. A maior obra já reunida sobre poder, sedução e domínio humano. Você não está diante de um curso, está diante de um código. Um código que reúne os 5 livros mais perigosos e transformadores de Robert Greene, condensados em resumos estratégicos e audiobooks de alta performance. Não é teoria, é preparação de guerra. As 48 leis do poder. Você para de ser previsível e passa a ser temido. Domina ambientes, silencia opositores e se protege de ataques invisíveis, a arte da sedução. Você aprende a influenciar sem precisar falar. Seu olhar muda. Seu corpo comunica, sua presença atrai, sem esforço, sem mendigar atenção. As 33 estratégias de guerra. Você vira o estrategista silencioso, entende os jogos que estão acontecendo ao seu redor, aprende a vencer disputas de poder sem ser notado. Maestria. Você abandona o amadorismo, entra na elite e começa a operar com precisão. Respeito não é mais pedido. É natural. As leis da natureza humana. Você aprende a ler pessoas como livros abertos. Prevê comportamentos. Controla decisões. Domina o que ninguém vê. O que você recebe agora. Resumo completo de cada livro,
com aplicação prática imediata, 3 narrações por livro, voz grave, neutra e narrativa, para absorver no seu ritmo, acesso vitalício aos conteúdos, atualizações mensais com 1 a 3 novos resumos estratégicos. Isso não é um treinamento, é uma arma. Esses áudios não são comuns. Cada narração tem entre 2 e 30 a 4 horas de imersão estratégica, projetada para mudar a forma como você vê o mundo e como o mundo te enxerga. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu. O jogo nunca foi justo, mas agora você pode jogar com as regras que nunca te contaram. Este é o Arsenal Proibido, o acesso direto ao conhecimento mais perigoso da história moderna. Clique no primeiro link da descrição, entre para o grupo dos que não pedem poder, tomam.